pessoal, questão 229. Determine os zeros reais das funções. Bom, temos diversas funções do segundo grau. Vamos calcular esses zeros, essas raízes. Bom, primeiramente, o zero é obtido através da igualdade desse membro a zero, né? Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero. Eu estou buscando quais são os valores de x que eu vou colocar aqui para que a resposta dê zero, para que o resultado dê zero, para que a imagem dê zero. E aí, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma equação do segundo grau, né, que a gente conheceu aí como fórmula de Bhaskara, tá? A gente tem essa formulazinha para calcular. Hoje a gente denomina fórmula de equação, de resolução de equação do segundo grau, tá? Um pouquinho mais extensa aí, mas o Bhaskara perdeu aí o título de dono da fórmula. Bom, para a gente utilizar ela, primeiramente a gente determina quem é o A, quem que é o B e quem que é o C. Quem que é o A? O A é o coeficiente do x ao quadrado. Aqui na frente do x ao quadrado não tem nada, então tem um 1 invisível. Então o A é 1. O B é o coeficiente na frente do x, portanto, menos 3. Não esquece do sinal. E o C é o coeficiente que está sozinho ali, o número sozinho. Então, ele não tem x nenhum com ele, portanto, é o mais 2. Ele é o independente. Bom, dito isso, a gente vai calcular o delta, que é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse a, esse b, esse c a gente já determinou. Então, aqui foi nosso primeiro passo e aqui o nosso segundo passo. Bom, substituindo aqui, então, quem que é o b? O b é o menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Portanto, temos que o delta vai ser menos 3 ao quadrado. Lembra que é mais 9, afinal, todo número ao quadrado, ou é zero ou é positivo. Menos com menos dá mais, né? Vai fazer menos 3 vezes menos 3. E aí aqui, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8, e, portanto, o nosso delta é 1 positivo. Terceiro e último passo, vamos determinar quem são as nossas raízes, nossos zeros. O x ele é calculado por menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Ficará assim, então, menos o b, quem que é o b? Menos 3, então, menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou que é 1, dividido por 2 vezes o a. O a também é 1. Fazendo jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais 3, mais ou menos a raiz de 1 é o próprio 1, dividido por 2. Quando a gente chega em que a única parte de conta que a gente tem para fazer aqui em cima é o mais ou menos, a gente separa em duas respostas. O nosso x1 vai ser a soma, pode ser a subtração também, tu escolhe a ordem, tá? Vai ficar aqui 3 mais 1 dá 4, sobre 2 isso dá 2. E a segunda solução, nosso x2, é o 3 menos 1 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é 1. Portanto, o nosso conjunto de solução aqui no item A é 1 e 2. Tem jeitos mais práticos de resolver essa equação aqui? Tem. Poderíamos ter feito por soma e produto. A questão é que o livro, ele traz a resolução pela forma canônica, né? Então, acaba sendo essa formulazinha aqui. Então, a gente vai acabar resolvendo tudo dessa forma, tá? Só como sei lá, um reforço aí da aplicação da fórmula. Enfim, vamos lá. Na letra B, o azinho, coeficiente na frente do x ao quadrado, tem um menos aqui, mas não tem número, então é menos 1. O b, que é o coeficiente na frente do x, é o mais 7, e o número sozinho é o menos 12. Então, já adiantei aqui o nosso delta. Teremos, então, que o delta vai ser b ao quadrado, portanto, 7 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 12. Resolvendo o nosso delta, 7 ao quadrado é 49, menos com menos dá menos, 4 vezes 1 dá 4, vezes 12, 48, 49 menos 48 dá 1. Então, primeiro passo feito, segundo passo feito, terceiro passo, vamos determinar o x. Novamente, o x ele é menos o b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Enxerga esse menos b como troca o sinal do b. Se o teu b aqui, no caso na letra b, o b é 7, menos b vai ser menos 7. Antes o b era negativo, né? Era menos 3. E aí quando a gente fez a troca de sinal ele ficou positivo. Então esse menos b troca o sinal do b.
tá? Então, aqui vai ficar menos o b, que é 7, mais ou menos a raiz do 1, que eu já vou colocar que é 1, dividido por 2 vezes o a. Vou colocar a raiz, já que eu vou ter que fazer mais um passo mesmo. E o a é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 7, mais ou menos, raiz do 1, que é 1, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, nosso x1 vai ser menos 7 mais 1 sobre menos 2, que dá menos 6 sobre menos 2, menos com menos dá mais, então 3. E o nosso x2 vai ser menos 7 menos 1 sobre menos 2, que dá menos 8 sobre menos 2, que dá mais 4. Portanto, nosso conjunto de solução é 3 e 4. Na letra C, o nosso A é 3, o B é menos 7 e o C é 2. Nota que nessas primeiras aqui, até o item E, ele não trouxe dificuldade alguma, né? Ele trouxe o A, o B e o C na mesma ordem, na ordem que a gente retira as informações, então tu não tem nem o trabalho ali de cair numa pegadinha, alguma coisa assim, tá? Repara que não é que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. É sempre em relação ao x ao quadrado, x e número sozinho, tá? Então, vamos lá. Calculando delta, o B é menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Portanto, nosso delta vai ser 7 ao quadrado dá 49, mesmo ele sendo negativo, negativo com negativo dá positivo, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, diminuindo os 2 dá 25. Então, agora indo para o x ele é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Portanto, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz do 25, dividido por 2 vezes o 3. Menos com menos dá mais 7, mais ou menos raiz de 25, que é o 5, 2 vezes 3, 6. Portanto, nosso x1 vai ser 7 mais 5 sobre 6. Isso dá 12 sobre 6, que dá 2. E o nosso x2 dá 7 menos 5 sobre 6, que dá 2 sobre 6, que a gente pode simplificar por 2, dá 1/3. Portanto, nosso conjunto de solução é 1/3 e 2. Repara que aqui a ordem de quem é o x1 e quem é o x2 não interfere em nada. Na hora que a gente escreve a solução, por convenção, a gente coloca do menor para o maior, tá bom? Letra D. Nosso A é 1, o B é menos 2 e o C é 2. Calculando o delta, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Essa questãozinha aqui é bem extensa, né? Que além dessa fileira ainda tem mais outra de questões, mas acaba sendo um processo de repetição. Só tem uns detalhezinhos que é interessante a gente discutir. Aqui, menos 2 ao quadrado fica 4, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8, isso dá menos 4. Aí, a gente chega num detalhe. Nosso delta ficou menor do que zero. Quando a gente calcula a raiz quadrada de um número, esse cara aqui, esse resultado tem que ser maior ou igual a zero, tá? Como a gente chegou num número menor ou igual a zero, a gente não vai ter solução real, tá? Então, aqui, nesse caso, na letra D, não tem solução real. Vou botar aqui, não tem solução real, pois o delta é menor do que zero, tá? Então, fechou. Na letra E, o A é 1, o B é 4 e o C é 4. Então, temos que o delta vai ser B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, agora ele vai explorar os dois casos. Então, a gente trabalhou com as questões daqui da A, B e C, em que o delta era maior do que zero. E aí, quando o teu delta é maior do que zero, tem duas soluções diferentes. Chegamos no caso da letra D, em que o delta é menor do que zero, portanto, a gente não vai ter uma solução real. E agora, a gente vai chegar no delta igual a zero. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, que também dá 16, e, portanto, delta é zero. O que acontece? Acontece que as tuas soluções vão dar o mesmo valor. Então, aqui, primeiro passo, aqui, segundo passo, terceiro passo. Vamos lá. O x, ele é menos o b, mais ou menos a raiz do delta, que é o zero, dividido por 2 vezes o a.
Isso dá menos 4 mais ou menos 0 sobre 2. Tirar 0 ou acrescentar 0 não faz diferença alguma. Portanto, isso é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Portanto, nosso conjunto de solução ele é menos 2 e menos 2, que seriam respostas iguais. E aí, como a gente não repete dentro do conjunto, a gente coloca só o menos 2, tá? Então, delta igual a 0, temos uma solução real, ou como se diz, duas iguais. Na letra F, a gente tem aqui uma fração. E aí, tu pode fazer a conta normalmente com a fração aqui sem problema algum. Mas, caso tu tenha algum problema com fração, tu pode eliminar ela, fazendo o quê? Multiplicando toda essa função aqui por 2. Não vai alterar as raízes, tá bom? Então, se tu multiplicar todo mundo por 2, que é o cara que está aqui embaixo, tu vai eliminar a fração, não vai precisar trabalhar com ela aqui, e aí tu encontra a solução da mesma forma, tá? Eu vou resolver aqui com a fração, mas acredito que umas ali na frente eu vou acabar sumindo com ela para agilizar um pouco as continhas. O A aqui é menos 1, o B é 3 meios e o C é 1. Nosso delta vai ser B ao quadrado, então 3 sobre 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 1. 3 meios ao quadrado é 9 sobre 4, que é 3 vezes 3 e 2 vezes 2. Menos, aqui menos com menos dá mais, na verdade, né? Então, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Aqui embaixo do 4 tem um invisível, tirando o MMC, vai ficar 9 mais 16, que dá 25 sobre 4. Então, é como se eu tivesse multiplicado essa segunda fração aqui por 4. Resolve da forma que tu achar melhor aí a soma de frações, tá? Nosso x, então, vai ser menos o b, então, menos 3 meios, mais ou menos a raiz de 25 quartos, dividido por 2 vezes o a. Opa, aqui preciso trocar. Então, vai ficar, na parte de cima, menos 3 sobre 2, mais ou menos, quanto que é a raiz de 25 quartos? Raiz de 25 é 5, raiz do 4 é 2. Dividido por menos 2. Aí, nossa primeira solução. Se tu quiser, vamos aqui, ó, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pode fazer isso? Pode. Melhor não. Mas pode, tá? Aqui eu não vou fazer porque vai faltar espaço para eu resolver o resto. Mas tu vai fazer no caderno, acho mais prático, tá? Vai ficar, então, menos 3 meios, mais 5 meios, dividido por menos 2. O sinal de igual sempre tá aqui, tem que estar aqui junto com o da fração, tá? Vai ficar aqui 5 menos 3 dá 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, né? Então, vai ficar 1 sobre menos 2. Esse menos não fica lá embaixo, faz jogo de sinal, mais com menos dá menos, então fica menos 1 sobre 2. Nunca acompanha o denominador, tá? Sempre para frente. Então, uma solução é o menos 1 sobre 2. Solução 2. Temos menos 3 meios, menos 5 meios, dividido por menos 2. Isso dá menos 8 meios sobre menos 2. Aqui, se quiser fazer menos com menos, dá mais, né? 8 sobre 2 é 4, então fica 4 sobre 2. O sinal eu eliminei os 2. E 4 sobre 2 é 2. Portanto, nosso conjunto de solução ficou menos 1 meio e 2. Para finalizar essa primeira coluna, temos que o A é 1. O B é menos 2 e o C, aqui botei errado, é menos 1. Temos então que nosso delta ele vai ser B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. O delta, então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4, e, portanto, nosso delta é 8. O x, então, vai ser menos o B, que é menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 8, sobre 2 vezes o A. Isso dá mais 2, mais ou menos. Uma dica, fatora esse 8. Dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, um 2 cai fora e o outro 2 fica. Então, eu posso escrever o raiz de 8 como 2 raiz de 2. Isso dividido por 2. E aí, a gente já dá uma simplificada, porque eu posso cortar esse 2 aqui de baixo com os 2 aqui de cima.
Por que eu posso fazer isso? Porque é como se eu estivesse botando em evidência o 2 ali em cima, e aí vai ficar 1 mais ou menos raiz de 2, certo? Estou pegando aqui 2 mais ou menos 2 raiz de 2 e botando 2 em evidência. Dividido pelo 2. Então, eu estaria cortando 2 e sobra pra gente 1 mais ou menos raiz de 2. E aí, nosso x1, então, é 1 mais raiz de 2, e o nosso x2 é 1 menos raiz de 2. Portanto, nosso conjunto de solução fica 1 menos raiz de 2, que é o menor, né? E 1 mais raiz de 2. Tranquilo? Vamos para a segunda bateria, então. Vamos lá. Mesmo esquema, o A é menos 1, o B é 3 e o C é menos 4. Então, nosso delta vai ser 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. O delta, então, vai ficar 9, menos com menos dá menos. 4 vezes 1 vezes 4 dá 16, isso dá menos 7, que é menor do que zero, portanto, não tem solução real. Ok? Delta menor do que zero, sem solução real. Letra I. Vamos lá. O que apareceu diferente aqui? Fração e uma raiz, né? Toca a vida, tudo certo. Vamos lá. Eu vou resolver multiplicando por 2 ali para assumir com a fração, tá? Então, aqui na I, eu vou fazer assim. 2 vezes f de x é igual a 2x ao quadrado menos 2 raiz de 2x mais 1. Então, multipliquei todo mundo por 2. Como aqui eu multipliquei por 2, ficaria 2 sobre 2, que cortando fica 1, tá? E aí, como eu vou tirar a raiz, eu quero que esse resultado é 0. E 2 vezes 0 continua sendo 0. Por isso que multiplicar por 2 não vai fazer diferença, tá? Então, nesse caso, o nosso A é o 2, o B é o menos 2 raiz de 2 e o C é 1. Então, vou botar aqui 2 menos 2 raiz de 2 e 1. Não sumimos com a raiz aqui, que é o diferentão, mas com a fração, sim. Então, eu acredito que já dá uma aliviada nas contas. Mas não tem problema algum, matemática básica aí. B ao quadrado vai ficar menos 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. O delta, então, vai ser o menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá a raiz do 4. Né? Vou botar aqui. 2 raiz de 2 ao quadrado é 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. O 2 que está fora da raiz multiplica com o 2 que está fora da raiz, portanto dá 4. E o raiz de 2 multiplica o raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4, que está dentro da raiz. Raiz do 4 é 2. 4 vezes 2, 8. Então, 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Mesmo que seja negativo, o menos com menos ficaria mais. Aí aqui, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. 4 vezes 2 dá 8, menos 8, isso dá 0. Portanto, a gente já sabe que vai ter uma solução só. O x, então, deixa eu trocar de cor aqui. O x vai ser o menos b, então, menos o menos 2 raiz de 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a. Menos com menos dá mais, então 2 raiz de 2, mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 4. O x, então, posso simplificar, vai ficar, primeiro, 2 raiz de 2 sobre 4, porque o mais ou menos 0 não faz diferença, e simplificando por 2, temos raiz de 2 sobre 2. Por mais que eu simplifique por 2, o número que está dentro da raiz não altera, né? Quem está fora da raiz, tu multiplica e divide por quem está fora da raiz, e quem está dentro, só por quem está dentro, tá? Portanto, nossa solução é raiz de 2 sobre 2. Na J, vamos lá. O A é 1, o B é 1 menos raiz de 3. Ele está aqui como coeficiente do x, portanto, por mais que tenha uma subtração ali, vai. E o C é menos raiz de 3. Temos, então, que o delta vai ficar b ao quadrado, que é 1 menos raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o menos raiz de 3. O delta, então, vai ser, se não lembrar de produto notável, faz chuveirinho, né? 1 menos raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3. Aí 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 1 dá menos raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá mais raiz do 9.
Portanto, fica 1 menos. Quantas raízes de 3 apareceu aqui? 2. 2 negativas. Mais raiz de 9, que é 3. 1 mais 3 dá 4, menos 2 raiz de 3. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3, menos com menos mais 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Juntando aqui, o 4 de número sozinho só tem ele, e com raiz de 3 a gente tem 4 menos 2, que dá mais 2 raiz de 3. Portanto, o nosso delta fica 4 mais 2 raiz de 3. X, então, vou trocar aqui de cor só para indicar que a gente trocou de passo, ele é menos o B, então menos 1 menos raiz de 3, dentro de parênteses, mais ou menos a raiz de 4 mais 2 raiz de 3. Isso dividido por 2 vezes A. Primeiramente, jogo de sinal aqui, o menos na frente do parênteses troca o sinal todo mundo, vai ficar menos 1 mais raiz de 3, mais ou menos, e aí aqui para a gente tirar essa raiz já fica mais complicado, né? Vou deixar aqui, dividido por 2. Eu acredito que ele deixa assim, tá? Eu não vou mexer muito nisso aqui não, vou deixar como 4 mais 2 raiz de 3. A gente tem a fórmula lá para tirar o radical duplo, mas eu nunca lembro ela de cabeça, então eu prefiro deixar ela assim. Aqui, geralmente, eu não mexeria no radical duplo, tá? Até porque é uma fórmula aí gigantinha e daria um trabalho. Mas, como a gente precisa aí chegar numa solução, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou botar esse 2 para dentro da raiz de novo. Então, se ele saiu, ele estava ao quadrado. Então, vai ficar 4, porque 2 ao quadrado é 4, vezes o 3, isso dá 12, tá? E aí, eu vou recomendar ali um vídeo do Equaciona com o Paulo Pereira. Eu gosto bastante das explicações dele. E aí, ele trouxe um macetezinho ali no Radical Duplo Macete Tópicos em Álgebra, módulo 12, tá? Esse é o vídeo ali de referência. Para quem quiser ali um macetezinho sobre essa resolução aqui do radical duplo, a gente tirar ele, tornar um radical só. O que ele diz pra gente? Primeiro, esse carinha aqui, que é o nosso B, ele é múltiplo de 4? Ele é 4 vezes 3, tá? Então, a gente faz o seguinte, a soma é o nosso A, que é o cara aqui da frente, portanto é o 4, e o produto é o B dividido por 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Vamos resolver como se fosse soma e produto. Eu preciso buscar dois números, cuja soma é 4, e o produto desses mesmos dois números dá 3. Pensando logicamente, a gente tem que 1 vezes 3 dá 3, e 1 mais 3 dá 4. Portanto, eu posso reescrever esse radical duplo como? Vai ficar aqui menos 1, mais ou menos, raiz de 3, mais ou menos, raiz aqui do 1, mais raiz do 3. Só que raiz do 1 é o próprio 1, né? Então, eu posso só tirar essa raiz, tá? Ah, mas como é que... esse é um macete. Se tu quiser fazer passo a passo ali pela fórmula, tirar o radical duplo, tu vai lá e faz passo a passo. Eu achei interessante o macetezinho, então vou utilizar ele, tá? Agradeço ao professor Paulo ali por essa ajuda. Vamos lá. Temos aqui, então, x igual a menos 1 mais raiz de 3, eu vou chamar aqui de solução 1, menos, como é menos, tem que trocar o sinal dos dois, vai ficar menos 1 menos raiz de 3, isso sobre 2. Teremos então, aqui, corta, corta, menos 1 com menos 1 dá menos 2 sobre 2, isso dá menos 1. x2 dá menos 1 mais raiz de 3, mais este carinha aqui, mais 1 mais raiz de 3. O 1 vai se anular, teremos então 2 raiz de 3, isso está sobre 2. Portanto, raiz de 3. Nosso conjunto de solução, então, vai ser menos 1 e raiz de 3. Tá? Então, o passo maior aqui era retirar esse radical duplo. Vamos lá. Cá, agora começam as equações, as funções desfalcadas, em que falta um dos coeficientes, tá? Daí tu precisa se atentar. A é com x ao quadrado, B é com x, C é sozinho. Então, aqui, o A é o 2, o B é o menos 4, número sozinho não aparece, então, 0. Vai ficar B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 0. Aqui, como é vezes 0, vai zerar, teremos só 16. Portanto, o nosso x vai ser menos o menos 4
que é o B, mais ou menos a raiz do 16 sobre 2 vezes o A. Isso dá mais 4, mais ou menos 4 sobre 4. x1, 4 menos 4 sobre 4, dá 0 sobre 4, que dá 0. x2, 4 mais 4 sobre 4, isso dá 8 sobre 4, que é 2. Portanto, o nosso conjunto de solução é 0 e 2. Como tu está buscando os zeros, está buscando 0 é igual a 2x ao quadrado menos 4x. Está buscando os valores de x, que dá 0. Vou te dizer que resolver isso aqui como uma equação incompleta é mais prático do que fazer pela fórmula. Então, essa daqui eu vou resolver sem a fórmula, tá? A gente quer achar os zeros, portanto, eu quero achar os valores de x para que a resposta dê 0. Vou resolver como incompleta, tá? Então, vai ficar x menos 3x ao quadrado igual a menos 6. X ao quadrado igual a menos 6 dividido por menos 3. Estamos resolvendo uma equação como a do primeiro grau. Eu vou deixar o x ao quadrado sozinho. X ao quadrado, então, é igual, menos com menos dá mais, 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, o x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz do 2. Afinal, tanto o menos raiz de 2 quanto o mais raiz de 2, quando elevados ao quadrado, dá 2. Então, nosso conjunto de solução, menos raiz de 2 e raiz de 2, tá? Viu? É mais tranquilo. Aqui na M, mesmo esquema, tá? Vou resolver pela incompleta. 4x ao quadrado mais 3 é igual a 0. Beleza. 4x ao quadrado é igual a menos 3. 4x ao quadrado é igual a menos 3 quartos. Ah, mas e agora? Agora tu não vai resolver, né? Porque nenhum número real ao quadrado dá um número negativo, tá? Porque se tu pensar positivo vezes positivo, dá positivo. Negativo vezes negativo, continua dando positivo. Não tem como eu fazer um número real ao quadrado que dê negativo. Portanto, não tem solução real. Para finalizar, vou resolver pela incompleta também, porque essa daqui é trivial, né? Eu quero que menos 5 vezes um número dê 0. Esse número obrigatoriamente tem que ser 0, né? X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por menos 5. X ao quadrado vai ser igual a 0. Tira a raiz, o x é 0. Ah, mas não tem que botar o mais ou menos? Não existe menos 0, né? Então, é só o próprio 0, que é o nosso conjunto de solução. Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.